Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do livro Mística Cidade de Deus, Maria de Ágreda. Milagre de sua onipotência e abismo da graça. História divina e vida da Virgem Mãe de Deus, Rainha e Senhora Nossa, Maria Santíssima, restauradora da culpa de Eva e medianeira da graça. Ditada e manifestada nesses últimos séculos pela mesma Senhora, a sua escrava, Soror Maria de Jesus, humilde abadesa deste convento da Imaculada Conceição da Vila de Ágreda, para a nova luz do mundo, alegria da Igreja Católica e confiança dos mortais. Primeiro tomo, Maria no mistério da criação, na pré-história de Jesus. Primeira parte, sobre a vida e mistérios da Rainha do Céu e o que o Altíssimo realizou nesta pura criatura, desde sua imaculada concepção até que em seu virginal seio o Verbo assumiu a natureza humana, os favores que lhe fez nestes primeiros 15 anos e o muito que pessoalmente ela adquiriu com a divina graça. Primeiro livro contém a predestinação de Maria Santíssima, sua concepção imaculada, nascimento e seus atos e exercícios até ser apresentada no templo. Introdução à vida da Rainha do Céu, razão de ser escrita esta obra e outras advertências. A escritora se justifica. Experimente-se compreender, e será felicidade se alguém o conseguir, que uma simples mulher, por natureza a mesma ignorância e fragilidade, e por suas culpas a mais indigna, nestes últimos séculos, quando a Santa Madre Igreja se encontra tão bem provida de mestres e homens doutíssimos, tão enriquecida com a doutrina dos santos padres e doutores sagrados, em ocasião tão inoportuna, quando até os que professam a vida espiritual sob a direção de pessoas sábias e prudentes vivem perturbados e inseguros, sendo este caminho extraordinário olhado pelo mundo como suspeito e o mais perigoso de todos na vida cristã. Em tais circunstâncias, não me causaria muita admiração se alguém, considerando superficialmente que uma mulher como eu se atreva a escrever coisas divinas e sobrenaturais, logo me condenasse por audaciosa, leviana e presunçosa. Na mesma obra e sua dificuldade, todavia, pode-se encontrar adequada justificação. Existem coisas tão elevadas e superiores a nossos pensamentos e tão desproporcionadas às forças humanas que o empreendê-las ou nasce de pouco juízo ou procede da força de outra fonte superior e de maior poder. A Mãe de Deus ultrapassa os anjos e os homens. Filhos fiéis da Santa Igreja, devemos confessar que todos os mortais, não somente com suas forças naturais, mas ainda ajuntando-lhes os da graça comum e ordinária, são incapazes, ignorantes e mudos para a empresa tão difícil como esta, explicar ou escrever os ocultos mistérios e excelsos sacramentos que o poderoso braço do Altíssimo operou na criatura que destinara para sua mãe. Formou-se o qual impenetrável mar de suas graças e dons, e nela depositou os maiores tesouros da divindade. Não é muito, portanto, que a ignorância de nossa fraqueza se reconheça incapaz, quando os mesmos espíritos angélicos fazem outro tanto e se declaram balbuciantes para falar sobre assunto que ultrapassa seus pensamentos e capacidade. Por tudo isto, a vida desta fênix das obras de Deus é livro tão fechado, que não se encontra, quer no céu, quer na terra,
quem dignamente possa abri-lo. É claro que só é possível ao poderoso Senhor que a formou mais excelente que todas as criaturas, e a mesma Senhora, Rainha e Mãe Nossa, que teve capacidade para receber e apreciar tão inefáveis dons, para manifestá-los na medida e tempo que for do agrado de seu unigênito Filho, também está em suas mãos escolher instrumentos adequados e para sua glória mais idôneos. Os desígnios de Deus são insondáveis. Bem julgara eu que tais instrumentos fossem os mestres e homens doutos da Igreja Católica ou os doutores das escolas que nos têm ensinado o caminho da luz e da verdade. As razões e pensamentos do Altíssimo, porém, se elevam acima dos nossos, quanto os céus se distanciam da terra. Ninguém pode reconhecer seus desígnios, nem em suas obras lhe dar conselho. Ele é quem sustenta o santuário nas mãos. Apocalipse 6:5. Pesa os ventos. Jó 28:25. Encerra os mundos em suas palmas. Isaías 40:12. E com a equidade de seus santíssimos conselhos, dispõe todas as coisas com peso e medida. Sabedoria 11:21. Dando a cada uma lugar e tempo oportuno. Ele derrama a luz da sabedoria, Eclesiástico 24:37, e por sua justíssima bondade a distribui. Ninguém pode subir ao céu para arrebatá-la. Baruque 3:29. Ou tirá-las das trevas, nem conhecer seus caminhos, ou descobrir suas ocultas veredas. Idem 31. Somente ele aguarda em si e como vapor e emanação de sua imensa caridade. Sabedoria 7:25. Esplendor de sua eterna luz, espelho sem mancha e imagem de sua bondade eterna. Idem 26. Transfunde-a por meio das almas santas às nações, para com ela fazer amigos do Altíssimo e constituir profetas. Idem 27. O mesmo Senhor sabe por quê e para quê a mim, a mais vil criatura, despertou, chamou, preparou, conduziu, obrigou e constrangiu a escrever a vida de sua digna mãe, rainha e senhora nossa. Sem este impulso e força da poderosa mão do Altíssimo, não pôde caber em prudente juízo que viesse tal pensamento a coração humano, nem semelhante resolução a meu ânimo, pois me reconheço e confesso por mulher fraca e sem virtude. Assim como não pude, por meu juízo, pensá-lo, tampouco devo, com pertinácia, resistir só por minha vontade. E para que se possa julgar retamente, contarei, com sincera verdade, alguma coisa do que sobre isso me sucedeu. Receios da escritora. No 8º ano da fundação deste convento, e aos 25 anos de minha idade, confiou-me a obediência ao ofício que hoje indignamente exerço de superiora desta casa. Perturbei-me e afligi-me com grande tristeza e temor, pela minha idade e desejo não era inclinada a governar e mandar, e sim a obedecer e ser governada. Sabendo que para dar-me o ofício se havia pedido dispensa, e por outras justas razões, aumentavam os temores com que o Altíssimo tem mantido meu coração crucificado. Sinto um pavor contínuo que não posso explicar sobre se meu caminho é seguro, se estarei em sua amizade e graça ou se a perderei. Temores pelo cargo de superiora. Neste sofrimento clamei ao Senhor de todo o meu coração, para que me ajudasse e, se fosse sua vontade, me livrasse desse perigoso fardo. É verdade que Sua Majestade, algum tempo antes, me havia prevenido, mandando-me aceitá-lo. Excusando-me eu com timidez, o Senhor sempre me consolava, declarando ser esse o seu beneplácito.
Apesar disso, não cessei minhas petições, porque vi em Deus esta coisa bem digna de consideração. Não obstante, Sua Majestade mostrar-me ser aquela Sua Santíssima Vontade, a qual eu não poderia impedir, deixava-me liberdade para resistir e recusar. Débil criatura, fiz o que devia, reconhecendo quão grande era a minha insuficiência em todos os pontos. Assim, prudente é o agir do Senhor para conosco. Conhecendo essa sua disposição, fiz muitas diligências para evitar perigo de evidente, mas pouco advertido pela natureza infectada, pelos ressaibos da desordenada concupiscência. Apesar disso, o Senhor insistia em sua determinação, consolava-me por si, pelos santos anjos, admoestando-me a obedecer. Recorre a Maria Santíssima. Nesta aflição recorri à Rainha Minha Senhora, singular refúgio de todas as minhas preocupações, e havendo-lhe exposto meus caminhos e desejos, dignou-se responder-me com estas suavíssimas razões. Minha filha, consola-te, e não se perturbe teu coração com o trabalho. Prepara-te para ele, que eu serei tua mãe superiora, a quem obedecerás. Sê-lo-ei também de tuas súditas. Suprirei tuas faltas, e tu serás minha representante, por meio de quem realizarei a vontade de meu Filho e meu Deus. Em todas as tuas tentações e trabalhos recorrerás a mim, para te esclareceres e em tudo receberes meu conselho. Obedece-me, que eu te ajudarei e estarei atento às tuas necessidades. Estas são as palavras que me disse a rainha, tão consoladoras quanto proveitosas para minha alma, que se animou e confortou em sua tristeza. Desde este dia, a Mãe de Misericórdia aumentou a que usava como sua escrava, porque daí em diante foi mais íntima e contínua a sua comunicação com a minha alma, recebendo-me, ouvindo-me e instruindo-me com inefável benevolência, dando-me consolo e conselho em minhas aflições. Encheu minha alma de luz e doutrina de vida eterna e mandou-me renovar os votos de minha profissão em suas mãos. Finalmente, desde aquela ocorrência, dedicou-se mais à sua escrava, essa amabilíssima Senhora e Mãe nossa, afastou o véu dos ocultos e altíssimos sacramentos e magníficos mistérios em sua vida encerradas e escondidas aos mortais. Este benefício e luz sobrenatural têm sido contínuos, especialmente nos dias de suas festividades e em outras ocasiões nas quais conheci muitos mistérios. Não foi, porém, com a plenitude, frequência e clareza com que depois nos ensinou. A isto acrescentou mais vezes a ordem de escrevê-los conforme os compreendia, enquanto ela os ditava e ensinava. Numa dessas festividades de Maria Santíssima, particularmente, disse-me o Altíssimo que conservava desconhecidas muitos sacramentos e benefícios que realizavam com esta Divina Senhora, Mãe sua, enquanto viver entre os mortais. Desejava agora manifestá-los e que eu os escrevesse, conforme ela mesma me iria ensinando. De modo contínuo, durante 10 anos que resisti, conheci ser essa a vontade de Sua Majestade Altíssima, até que comecei pela primeira vez a escrever esta divina história. Os anjos instruem a escritora. Confiei essa preocupação aos santos anjos que o Todo-Poderoso escolhera para me guiar neste trabalho de escrever a história de nossa rainha. Manifestei-lhes minha perturbação e quão balbuciante e muda sentia a língua para tão árdua empresa. Responderam-me muitas vezes que era vontade do Altíssimo que eu escrevesse a vida de sua Mãe Puríssima, Senhora Nossa. Num certo dia, principalmente, em que argumentei muito com eles, representando minha dificuldade, incapacidade e grandes temores, disseram-me estas palavras: é com razão, alma, que sentes medo, perturbações e dúvidas.
Em tal matéria, nós mesmos, os anjos, nos consideramos insuficientes para descrever coisas tão elevadas e magníficas, quais o poder divino operou com a Mãe de Piedade, nossa Rainha. Lembra-te, porém, que faltará o céu e a terra, e tudo o que é ser deixará de existir, antes que falte a palavra do Altíssimo. Muitas vezes ele disse às suas criaturas, e a Igreja conserva suas palavras nas Santas Escrituras, que o obediente cantará vitória sobre os seus inimigos, Provérbios 21, 28, e não será arguido por obedecer. Quando criou o primeiro homem, Gênesis 2,16, ao lhe intimar o preceito de não comer da árvore da ciência, estabeleceu a virtude da obediência sob juramento para a maior garantia do homem. Assim procedeu com Abraão quando lhe prometeu que da sua descendência nasceria o Messias. Gênesis 22:16. Ao criar o primeiro homem, também assegurou-lhe que o obediente não erraria. Repetiu este juramento, Lucas 1:73, ao ordenar a morte de seu Filho Santíssimo, o segundo Adão, que por sua obediência restaurou o que o primeiro perdera pela desobediência. Garantiu aos mortais que, imitando a obediência deste segundo Adão, viveriam para sempre e o inimigo não teria parte em suas obras. Adverte Maria que toda a obediência se origina em Deus, como de sua primeira fonte. Nós, os anjos, obedecemos ao seu poder e retíssima vontade, porque nos é impossível desconhecê-la e nos opor a ela. Vemos o ser imutável do Altíssimo face a face e reconhecemos como é santa, pura, verdadeira, retíssima e justa. Essa certeza que nós, os anjos, temos na visão beatífica, vós, os mortais, também a tendes, de acordo com vosso estado de viadores, naquelas palavras que disse o Senhor a respeito dos superiores. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 20:16. E quem vos obedece, a mim obedece. Em virtude de se obedecer por Deus, o Supremo Superior e principal razão da obediência, compete à sua poderosa providência o acerto dos obedientes, quando o que lhe foi ordenado não é matéria pecaminosa. Isto ele promete com juramento, e antes deixará de existir o que é impossível para Deus do que faltar à sua palavra. Mateus 24:35. Assim como os filhos procedem dos pais e todos os viventes descendem de Adão, multiplicados na posteridade de sua natureza, assim de Deus, suprema autoridade, procedem todos os superiores, obedecendo aos superiores por ele, nas suas pessoas, a ele obedecemos, vós aos chefes humanos e nós, os anjos, à hierarquia superior, conforme nossa natureza angélica. Lembra-te, pois, alma, que todos te mandaram fazer o que duvidas, se querendo tu obedecer, tal não fosse conveniente, o Altíssimo faria com tua pena o mesmo que fez com o obediente Abraão. Gênesis 22:11, ao sacrificar seu filho Isaque. Mandaria um dos seus espíritos angélicos suspendê-la, como fez com o braço e o cutelo de Abraão. No entanto, não manda que imobilizemos tua pena, mas sim que com rápido voo a conduzamos e, regendo-te, esclareçamos teu entendimento e te ajudemos. São Miguel Arcanjo. Estas razões e doutrina me foram dadas, naquela ocasião, pelos meus santos anjos e senhores, e noutras muitas o príncipe São Miguel me declarou a mesma vontade e ordem do Altíssimo. Por contínuas iluminações, favores e ensinamentos deste grande arcanjo e príncipe celestial, compreendi os magníficos mistérios e sacramentos do Senhor e da Rainha do Céu.
Este santo arcanjo foi um dos que aguardavam e serviam com os demais que, para sua custódia, foram escolhidos de todas as ordens e hierarquias angélicas, como em seu lugar direi. Por ser também patrono e protetor universal da Santa Igreja, foi especial testemunha e ministro fidelíssimo dos mistérios da encarnação e redenção. Assim, muitas vezes tenho entendido a respeito deste santo arcanjo, de cuja proteção tenho recebido singulares benefícios em meus trabalhos e combates, havendo-me ele prometido assistir e guiar nesta obra. Nova ordem divina para monge escrever. Além de todos estes mandatos e de outros que não é necessário referir, e de quando adiante direi, o mesmo Senhor diretamente muitas vezes me declarou o seu beneplácito com as palavras que somente agora passo a referir. Num dia da apresentação de Maria Santíssima no templo, disse-me Sua Majestade: esposa minha, embora sejam conhecidos na Igreja militante muitos mistérios de minha mãe e dos santos, outros estão ocultos, principalmente os íntimos e secretos. Estes, e em particular os de Maria Puríssima, quero que escrevas conforme fores instruída. Eu vos declarei e mostrarei, porque pelos ocultos juízos de minha sabedoria os mantive reservados, enquanto não era tempo conveniente e oportuno à minha providência. Agora o é, sendo minha vontade, que o escrevas. Obedece, alma. A prova da obediência. Todas essas coisas que tenho dito e outras que poderia declarar não teriam sido capazes de resolver minha vontade, a determinação tão árdua e estranha às minhas condições, se não lhe fosse acrescentada a obediência aos superiores que governam minha alma e me ensinam o caminho da verdade. Meus receios e temores não seriam de molde a me assegurar em matéria tão difícil, quando em outras mais fáceis, sendo sobrenaturais, mesmo a obediência custa a me sossegar. Mulher ignorante, procurei sempre este norte. É mister conferir todas as coisas com os guias espirituais, ainda as que parecem muito elevadas e insuspeitas. Não as tenho por certas e seguras enquanto não receberam a aprovação dos mestres e ministros da Santa Igreja. Tudo isto procurei fazer na direção de minha obra, e ainda mais neste propósito de escrever a vida da Rainha do Céu, para que meus prelados não fossem influenciados por meus relatórios. Muito me esforcei dissimulando algumas coisas, pedindo com lágrimas ao Senhor que lhes desse luz e acerto, e muitas vezes desejando que lhes tirasse do pensamento esta empresa e não me deixassem errar nem ser enganada. Vacilações por muitos anos. Confesso também que o demônio, aproveitando-se de minha natural timidez, tem se esforçado muito para impedir esta obra, procurando modos para me aterrar e afligir. Teria, sem dúvida, me obrigado a deixá-la se a indústria e perseverança invencível de meus prelados não houvesse encorajado minha covardia, dando também ocasião para que o Senhor, a Virgem Puríssima e os santos anjos renovassem sua iluminação, sinais e prodígios. Apesar de tudo isso, protelei, ou para melhor dizer, resisti por muitos anos aos mandatos de todos, como adiante direi, sem me atrever a principiar trabalho tão superior a minhas forças. Creio haver sido especial providência de Sua Majestade, porque no decurso deste tempo aconteceram-me tantos sucessos, e posso dizer, mistérios e provações tão diversas e extraordinárias, que não poderia gozar da quietude e serenidade espirituais necessárias para receber esta luz e ensinamento.
Não é em qualquer estado, ainda que seja muito elevado e perfeito, que o ápice da alma pode estar idôneo para receber tão alto e delicado influxo. Fora desta razão, encontro outra. Nesta longa dilatação, pude melhor me informar e assegurar, mediante a nova luz que se vai alcançando com o tempo, com a prudência que se vai adquirindo por várias experiências e ainda com a persistência do Senhor, dos santos e de meus prelados em suas instâncias. Tão continuada ordenação me tranquilizou e deu certeza, vencendo meus temores, covardia e perplexidade, deixando ao cuidado do Senhor o que desconfio de minha fraqueza. Confiança na obediência. Confiando, pois, nesta grande virtude da obediência, resolvi, em nome do Altíssimo e da Rainha, minha Senhora, render minha resistência. Chamo grande esta virtude, não só porque ela oferece a Deus, em holocausto e sacrifício, a parte mais nobre da criatura, que é a mente, ditame e vontade, mas também porque nenhuma outra virtude garante mais o acerto do que a obediência. Com ela, a criatura não age por si, mas sim como instrumento de quem a governa e manda. Ela fortaleceu Abraão, Gênesis 22, 3, para vencer a força do amor natural por Isaque. Se foi poderosa para isso e para que o sol e o céu suspendessem sua veloz carreira, Josué 10, 13, bem o poder ser para movimentar a terra. Se Uza se houvesse orientado pela obediência, certamente não teria sido castigado por ousado e temerário em tocar a arca. 2 Romanos 6, 7. Bem vejo que ainda mais indigna eu estendo a mão para tocar, não a arca inanimada e figurativa da antiga lei, mas a arca viva do Novo Testamento, onde foi encerrado o maná da divindade e o autor da graça e sua santa lei. Se me calo, porém, temo com razão desobedecer a tantos mandatos e poderei dizer como Isaías, ai de mim, porque calei. Isaías 6, 5. Portanto, ó Rainha e Senhora minha, melhor será que resplandeça em minha vileza vossa benigna piedade e misericórdia e o favor de vossa liberal mão. Melhor será que me deis para obedecer a vossas ordens do que incorrer em vossa indignação. Será ato digno de vossa clemência, ó Mãe Puríssima, elevar da terra o pobre e de um ser fraco e menos idôneo fazer instrumento para obras tão difíceis. Com isto, exaltareis vossa benignidade e a que vosso Filho Santíssimo vos comunicou. Deste modo, não dareis motivo à falsa presunção para imaginar que, por indústria humana, prudência terrena ou força e autoridade da controvérsia, se produz esta obra. Será assim pela virtude da graça divina com que despertas de novo os corações e os atrai a vós, fonte de piedade e misericórdia. Falai, pois, Senhora, 1 Reis 3, 19, que vossa serva escuta com ardente vontade de obedecer-vos como deve. No entanto, como poderão meus desejos igualar a minha dívida? Impossível será a digna retribuição, mas se possível fora, eu a desejara. Ó grande e poderosa Rainha, cumpri vossas promessas e palavras, manifestando-me vossas graças e atributos, para que vossa grandeza seja mais conhecida e exaltada por todos os povos e gerações. Falai, Senhora, que vossa serva ouve. Falai e glorificai ao Altíssimo pelas obras poderosas e maravilhosas que a sua destra realizou em vossa profundíssima humildade. De suas mãos feitas ao torno, Cântico 5,14,
repletas de jacintos, derramem-se as graças nas vossas e delas a vossos devotos e servos, para que os anjos o bendigam, os justos o exaltem, os pecadores o procurem, e todos tenham exemplo de sua santidade e pureza. Com a graça de vosso Filho Santíssimo, tenha eu este espelho e eficiente modelo por onde possa ordenar minha vida. Este há de ser o primeiro desígnio de minha atenção em escrever a vossa. Assim, repetidas vezes, me disse Vossa Alteza, dignando-se oferecer-me um vivo retrato e animado espelho sem mancha, onde eu veja e adorne minha alma, para ser filha vossa e esposa de vosso Filho Santíssimo. Submete a obra a correção da Igreja. Esta é toda a minha pretensão e desejo. Não escreverei ao modo de mestra, senão como discípula, não para ensinar, mas para aprender, já que por obrigação na Santa Igreja devem as mulheres calar, 1 Coríntios 14:34, para ouvir os mestres. Todavia, como instrumento da Rainha do Céu, manifestarei o que a Sua Majestade se digna me ensinar e mandar, para receber o Espírito que seu Filho Santíssimo prometeu, Joel 2,68 e João 16:26, 15:26, enviar sobre qualquer espécie de pessoa, sem exceção, todas as almas são capazes. Também o são para manifestar no conveniente modo como receberam este Espírito, se a autoridade superior assim ordena, com providência cristã, conforme julgo hajam disposto meus prelados. Que eu erre é possível, em consequência de ser mulher ignorante, não porém voluntariamente ou por obedecer. Assim, me remeto e sujeito a quem me guia e a correção da Santa Igreja, a cujos ministros recorrerei em qualquer dificuldade. Quero que meu prelado, mestre e confessor, seja testemunha e censor da doutrina que recebo, e juiz vigilante e servo de meu proceder, do cumprimento dela e das obrigações que me decorrem deste benefício. A obra é escrita pela segunda vez. Por vontade do Senhor e ordem da obediência, escrevi essa divina história pela segunda vez. Na primeira, a luz com que conhecia seus mistérios era tão abundante e fecunda, e minha incapacidade tão grande, que para dizer tudo não bastou a língua, não conseguiram as palavras nem a velocidade da pena. Deixei algumas coisas e com o tempo e novas inteligências, encontro-me mais disposta para escrevê-las agora. Não obstante, sempre deixarei de dizer muito do que entendo e conheço, porque explicar tudo nunca é possível. Conheci no Senhor ainda outra razão. Ao escrever a primeira vez, me preocupei muito pela forma desta obra. Além disso, tão grandes foram as tentações e temores, tão excessivas as tempestades de pensamentos que me combatiam para convencer-me de temerária, por entender obra tão árdua, que resolvi queimá-la. Creio não ter sido sem permissão do Senhor, porque em estado de tanta perturbação, a alma não podia receber o conveniente e o que o Altíssimo desejava. Escrevê-la em meu coração, gravando em meu espírito sua doutrina, segundo me é mandado agora e se pode deduzir do seguinte fato. Continua na parte 2.